Bartolomeu da Silva nasceu em Sousa, na Paraíba, em 20 de maio de 1950. Em 1953 mudou-se para Itapororoca. Com 10 anos de idade, mudou-se para Mossoró, no Rio Grande do Norte, na época do surgimento do movimento da Jovem Guarda. Barto, como era chamado, passou a cantar na rádio rural e a participar de vários programas de calouros, nos quais frequentemente ficava em primeiro lugar, chegando a ser considerado a mais bela voz do Rio Grande do Norte. Em dado momento, o padre Américo Simonetti, em reconhecimento, deu-lhe uma passagem para a cidade de Recife, em Pernambuco. De lá, Barto foi para São Paulo, onde entrou em contato direto com os músicos da Jovem Guarda, como Roberto Carlos, Jerry Adriani e Zé Roberto. Barto começou a carreira como compositor, o que rendeu-lhe vários contatos. Seu primeiro álbum como cantor viria a ser lançado somente em 1975, intitulando-se Só Lembranças, pela gravadora Tapeçar, estreante na época. Sua voz foi descoberta por Oséias de Paula, que o encaminhou para a gravadora. Em 1978 lançou o álbum O Toca-Fita do Meu Carro, cuja faixa homônima acabou tornando-se seu maior sucesso. Em 1997 lançou a coletânea 20 Super Sucessos, com a participação de Agnaldo Timóteo. Em 2009 foi destaque na virada cultural na cidade de São Paulo e lançou o álbum Paixão Errante. Unanimidade entre os fãs da música popular romântica, cantor e compositor citado e gravado por diversos cantores presentes nesta série, Barto Galeno é tratado como rei por onde passa. Humilde, a voz macia e a cabeleira farta, é ainda um dos mais requisitados cantores de seu gênero, com uma agenda que pode chegar a 5 shows semanais. Aqui, acompanhado pela esposa Socorro, ao seu lado desde o início de sua carreira, Barto fala sobre sucesso, bebida e uma possível e sempre protelada aposentadoria. Sentando no camarim improvisado, Barto Galeno não acreditava. Eram 7h30 da manhã de um domingo e o Lago do Arouche, região central de São Paulo, concentrava uma multidão. Essa tinha um caráter universal particular, era formada pelos novinhos, os coroas, os de mãos dadas, os solteiros, os que haviam acabado de chegar, os que, latinha na mão e pouco sóbrios, passaram a noite à procura de algo que não sabiam identificar. Mulheres e homens chamavam por seu nome. Quando ele entrou, os cabelos em dramáticos cachos, veio o barulho, palmas, gritos, fotos, Barto, Barto. Era uma recepção e tanto, principalmente para um horário malvado daquele. O cantor, era verdade, estava acostumado a um público efusivo. 30 anos antes daquele 3 de abril de 2009, estava em um camarim improvisado no garimpo de Serra Pelada. Escutou os novinhos, os coroas, os vários solitários, todos homens e poucos sóbrios, as garrafas de cerveja na mão. Chamavam por seu nome. Palmas, gritos, Barto, Barto. E tiros. Muitos tiros. Se assustou. A voz tremeu, se acalmou quando explicaram os disparos. É porque gostam de você. Era verdade. No fim do show, jogavam pepitas de ouro aos seus pés. Das apresentações nos garimpos da selva amazonense, era tanto nordestino ali isolado do resto do mundo, até o show realizado na virada cultural paulistana. Barto, nascido em 1950, 40 anos de carreira, esteve em frente a milhões de pessoas que o tratam como um rei. Modesto, nunca reclamou para si o título relacionado tanto àquele que é sua grande inspiração, Roberto Carlos, quanto a outro cantor que compartilha de sua seara musical, Reginaldo Rossi. Mas a coroa, note-se, não é necessária. Um exemplo é que o cantor e compositor de Sousa, na Paraíba, foi constantemente citado tanto pelos artistas que aparecem nesta série quanto pelos fãs da música popular romântica do país. Barto chama atenção por onde passa. Foi assim no dia da entrevista para esta reportagem, marcada em um shopping center no bairro do Meireles, em Fortaleza. No jardim do restaurante, um grupo de garçons reuniu-se para ver o cantor posar para fotos acompanhado por uma fita cassete. Antes, quando se dirigia ao local, um relógio dourado no pulso, o Blue Jeans A70, acenou para fãs nos corredores. Fotos e o Barto. Barto.
Não é fácil precisar a afetividade instantânea que sentimos pelo cantor e compositor a partir de qualquer contato mais aproximado, em um show, em uma simples audição ou em uma entrevista de 2 horas. Baixa estatura, magrinho, o cabelo meio RC nos anos, Lady Laura, 1978, a voz amaciada e meio tremida, ele é dono de uma conhecida simplicidade. Personifica o cara boa praça que assume o tom conciliatório quando os egos ficam mais alterados, o moço simpático que não precisa sorrir mais alto, nem falar por último, nem mostrar que é o mais sagaz do grupo. Simplificando, Barto é gente boa. Um exemplo foi a postura do cantor durante esta conversa. Várias de suas respostas foram interceptadas pela esposa, Socorro, com quem está casado desde 1975. Perguntou-se quando ele deixou a Paraíba para morar no Rio. Ah, foi em 1969, no dia 2 de julho de 1969. Foi no dia em que Apolo chegou à Lua. Ele sempre conta essa história. O cantor sorri, toma outro gole de água e só responde, foi. A expressão em repeteco seria usada várias outras vezes, nos momentos em que Socorro tomou a fala para si. Mas antes de o homem chegar à Lua e Barto ao Rio, é claro, a gênese do mito. O filho de João de Deus e Carlota foi pequeno, 10 anos, morar em Mossoró, Rio Grande do Norte, terra fértil dos cantores da música popular romântica, como atesta esta própria série. A família, que passava por dificuldades financeiras, logo montou um tabuleiro de frutas em uma pequena feira local. Bastinho Silva, o futuro Galeno, ajudava a vender os produtos enquanto começava a tocar violão e a cantar. A voz agradável chegou aos ouvidos de um locutor da rádio rural, Manuel, dono de um programa de auditório. Bastinho terminou lá no palco, aplaudido, começava ali sua relação de amor com o público. Aí veio 1969, enquanto a ditadura militar provocava dor e assombro para alguns e felicidade e segurança para outros, o rapaz vencia o concurso, A Mais Bela Voz. O título foi a mola que o impulsionou para o Recife. Fiquei por lá somente 2 semanas. Trabalhou em um restaurante, arrumou as malas, foi para São Paulo, se aquietou no Rio. Não foi uma chegada solitária, é verdade. Quem estava por lá era Oséias Lopes, o futuro Carlos André, presente nesta série, que mais tarde viraria estrela com Se Meu Amor Não Chegar, 1974. Era, no entanto, já prestigiado por conta do trio Mossoró. O grupo já havia encontrado o Menino de Souza em São Paulo, e foi lá que Bastinho morreu para dar vez a Barto. Isso não é nome de artista, disseram. Na operação do rebatizado, o Bartolomeu tomou o rumo natural do Barto, mas o sobrenome era um problema. Pensaram até em manter o Silva, mas era simplicidade demais para concorrer com os Adrenis e Sorianos do momento. Aí surgiu o Galeno, bom reforço para o desenvolvimento da gênese do mito. No Rio, Barto escreveu canções para nomes como Odair José e Genival Santos, o homem do Eu Lhe Peguei no Flagra, presente nesta série, também para Carlos André e Fernando Mendes. Seu parceiro mais comum era Antônio Pires, irmão do cantor Roberto Miller, outro dos 7 cantores de coração partido trazidos neste especial. Havia uma espécie de fraternidade entre os diversos cantores nordestinos que tentavam ocupar um espaço legítimo em meio à imensa produção fonográfica carioca. Era tudo muito difícil, mas nós nos ajudávamos. Escrevíamos à mesa, saíamos para beber e compor, lembra? Começou a ganhar dinheiro com a composição, mas não havia esquecido do título de Mais Bela Voz. Queria cantar. Como era comum na época, passou pelos programas de auditório, entre eles, é claro, o de Chacrinha. Barto lembra-se bem da longa fila para o teste, no qual a triagem era baseada em um enorme pragmatismo. Esse canta, esse não canta, esse só tem boniteza, bota ele pra cá. Com a ajuda de Carlos André, que estava trabalhando na Copacabana, conseguiu ser apresentado aos produtores da gravadora Tapeçar. Em 1975, gravou o LP Só Lembranças, lançado no ano seguinte. O álbum, relançado em 1978, fez sucesso. Cadeira Vazia e Amor Vagabundo tornaram-se hits. Em 1977, veio Pelo Menos Uma Palavra, que antecedeu aquele que seria o SGT. Peppers, o Dark Side of the Moon de Barto, o LP no toca-fitas do meu carro, cuja faixa título elevou para o panteão da música popular romântica nacional.
A música, autobiográfica, foi inspirada nos momentos de solidão que o cantor passou enquanto dirigia seu Chevette, o primeiro carro que comprou na vida. Barto diz que praticamente sustentava toda a Tapeçá com a venda dos seus discos. O sucesso fez com que o cantor passasse por gravadoras maiores, como a WEA, a Continental, a RGE. Nos anos 90, ele também foi lançado pela recifense Polydisc. Vendas e cabeleiras fartas, ele manteve a mão no freio e não deixou o sucesso provocar abaloamentos, continuou a prezar pela própria humildade. Mantinha, também, o hábito de beber com os colegas cantores e compositores. Socorro, que compartilha a entrevista e uma água mineral com o marido, conta que era uma época difícil. Ele saía e não voltava, passava dias fora de casa. Enfrentava, não em um Chevette, mas em casa, a solidão quando o marido saía em turnê. Eu chorava, me sentia só. Barto, lembrando-se das farras e dos shows com os amigos, pensa alto que talvez não devesse ser verbalizado, era tão bom. Hoje, com a saúde mais frágil, ele jura ter deixado a bebida para trás. Precisa de fato cuidar de si para dar conta da agenda apertada, há noites em que faz 3 shows. Eu penso em parar, mas, quando acaba um mês, já tem outro todo lotado. Geralmente, vende as apresentações em uma espécie de pacote. 3 shows comprados por determinado cliente saem por R$15 mil. Se for um show único, o preço é elevado. Apresenta-se bastante no Sudeste, onde vive, Rio de Janeiro. Os shows são concorridos e é comum, segundo ele, encontrar jovens que estão a descobrindo agora. Os depoimentos dos novos fãs por vezes provocam o riso do cantor. Eles dizem: meu pai, quando era vivo, gostava de você, ou então, ele não bebe mais, mas quando bebia, curtia muito seus discos, conta. Outra gafe comum, e que Barto adora falar, é confundirem músicas populares de outros cantores como sendo dele. Barto canta Fuscão Preto, Barto canta no hospital, na sala de cirurgia. Ri de novo. Pouco depois, quando lhe pedem para se enrolar na fita cassete que remete ao seu maior sucesso, ele se anima. Apesar de meio abatido, Barto estava doente no dia da entrevista. Apesar de estar a poucas horas de realizar mais um shows, ele passa quase 1 hora posando para fotos. No final, enrola toda a fita magnética. Vão precisar dela. Quero pra mim. Levou a fita como uma espécie de souvenir de mais um dia de trabalho. Como se a celebridade, quem devesse ser cortejado e lembrado, não fosse ele.